E no vídeo de hoje você vai aprender a criar um projeto em Firebase. Vai aprender a criar um projeto, a criar um aplicativo web e vamos usar o React.js. Eu vou ensinar você a configurar todo o projeto no Firebase e também configurar a integração dele com o React.js. E vamos criar uma aplicação web, o qual vamos fazer um formulário de cadastro de usuário. O cadastro vai ser por e-mail e senha. Então, esse vai ser o projeto da aula de hoje. Vamos cadastrar o usuário lá dentro do Firebase, usando o React. Fala galera, tudo certo? Aqui quem vos fala é o Zerino e estamos juntos para mais um tutorial. E no vídeo de hoje nós vamos continuar na pegada do Firebase com o React. No vídeo anterior eu fiz um tutorial mostrando como fazer upload de várias imagens usando o React e botando no Firebase, né? Fazendo upload para o Firebase. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link para você assistir esse vídeo aí, e vai aparecer aqui a qualquer momento um cardzinho com o link direcionando para esse vídeo, tá? Mas eu recebi várias mensagens nas minhas redes sociais perguntando como fazer um projeto, como criar um projeto no Firebase. Lá naquele tutorial anterior eu simplesmente peguei, levei em consideração que você já sabia criar um projeto, que você já sabia fazer essa parte de configuração. Então eu não me prendi a isso, tá? Então, como o pessoal pediu aí, eu vou fazer agora do zero. Eu vou criar um projeto no Firebase. Então a gente vai criar o projeto todo no Firebase, vamos integrar com o React, fazer essa integração de forma correta lá no React, tá? E para elevar o nosso nível do nosso tutorial, eu vou criar um formulário no React e a nossa aplicação vai fazer autenticação. A gente vai cadastrar o usuário no Firebase. Então esse usuário cadastrado terá alguns níveis de permissão, né, quando você for fazer o seu projeto. Mas o nosso foco vai ser criar o formulário, cadastrar o usuário e fazer com que ele apareça lá no Firebase, lá na parte de autenticações do Firebase, tá ok? Então eu vou rodar a vinheta e na sequência eu volto aí com o tutorial completo. Então, pessoal, já estou aqui na minha máquina. Eu já criei o projeto em React, já fiz esse trabalho. Leve em consideração que você já sabe criar um projeto em React, né, e limpar o projeto em React. Então ele está limpo aqui. Eu criei aqui uma pasta aqui Firebase na nossa pasta src e criei aqui um arquivo index, tá em branco, tá? Vou fazer junto com vocês essa configuração. Então façam isso, tá? Eu vou levar em consideração que vocês já sabem fazer isso. Então criem o projeto, limpem o projeto. Se você não sabe limpar o projeto, não sabe criar um projeto, eu fiz um tutorial já sobre isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo ali esse tutorial de como criar um projeto em React, como limpar um projeto em React. Também vou deixar na descrição ali o tutorial da aula passada, da semana passada, ali falando de como fazer o upload de várias imagens para o Firebase usando o React, tá? Então eu assumo que vocês já sabem fazer isso, que vocês sabem chegar até esse ponto, tá? O meu projeto aqui eu vou fazer na página do app mesmo. Eu limpei tudo, deixei tudo limpo para vocês, tá? CSS tudo limpo para começar o tutorial aqui do zero. Eu assumo que você só tá aqui a parte de index aqui que tá normal, né? Tá? Ninguém vai mexer, a gente só vai limpar. E aqui a parte do app aqui, eu assumo que vocês já sabem chegar até aqui, tá ok? Então, feito isso, feita essa limpeza, criado o projeto, feita essa limpeza, vamos aqui para o nosso projeto aqui, vamos para o Firebase, para o Google. Então, eu vou deixar esse link aqui, tá, na descrição do vídeo, que vai direcionar direto já para essa página aqui, mas
é só vir no Google aqui e digitar Firebase ali que já vai... Firebase que ele já vai aparecer ali, tá? Então, Firebase Console ali já vai aparecer. Então, eu no meu caso aqui já tá, então é só vocês fazerem esse movimento, tá ok? Então, vocês vão cair nessa tela aqui. Aqui eu não tenho nenhum projeto, eu criei um novo usuário para começar do zero mesmo com vocês. Se vocês não têm nenhum projeto, vocês vão parar aqui, nessa página aqui. E a partir daqui é bem simples, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um projeto. Então, a gente vai criar um projeto, vai abrir essa página aqui, a gente vai dar um nome para o nosso projeto. Eu vou botar o nome aqui de aula. Vocês colocam o nome que vocês quiserem, tá? Então eu vou dar esse nome aqui. Vou aceitar e vou dar um continuar. Feito isso, pessoal, vou cair nessa página aqui. Nessa página aqui é só dar um continuar aqui, se vocês quiserem e não quiserem o Analytics aqui, é só tirar, tá? E dar um criar projeto. Eu vou tirar e vou dar um criar projeto aqui. Se vocês quiserem, é só deixar aqui e fazer o que tem que fazer. Aliás, eu vou até deixar e vou continuar o projeto aqui. Feito aqui, vocês vão escolher o local, né? Tem vários locais aqui que vocês podem armazenar, tá? Eu vou deixar aqui no padrão, tem aqui, se eu não estou enganado, tem um São Paulo. Então eu vou deixar aqui mesmo dos Estados Unidos. Vou aceitar de novo aqui os termos. Aceito os termos, então escolhi, aceito os termos e criar o projeto. Criei o projeto. Então ele está criando o projeto aqui, tá, pessoal? Eu vou aguardar um pouquinho aqui que ele vai criar o projeto. Leva alguns segundos para fazer o nosso projeto lá no... para criar o nosso projeto no Firebase. Está concluindo aqui. Então o processo ele é bem simples, tá, pessoal? Ele vai começar a ficar um pouquinho mais como eu posso falar, um pouquinho mais trabalhoso conforme vai aumentando o projeto de vocês, tá ok? Então, feito o nosso projeto está pronto, continuar. Ele vai agora mostrar para nós aqui as configurações aqui do nosso projeto. Nosso projeto criou aqui, né? Nosso projeto está criado. Então aqui a gente está com o nosso projeto criado já. Então agora a gente vai criar o nosso app, a gente vai criar o nosso app lá, né? O que a gente vai usar. Então aqui tem várias formas, ó. A gente vai criar um app iOS, Android. E no nosso caso aqui a gente vai criar web. E tem outros aqui, né? Então a gente vai criar aqui um web, porque a gente vai usar o React.js. Tá ok? Então cliquei ali no web. Vou dar um nome aqui, vou dar um nome de aula também. Vamos ver aqui, não preencho esse campo aqui e registrar app. Feito isso, pessoal, ele está criando agora o nosso app dentro do nosso projeto. Então, o nosso primeiro app está sendo criado dentro do nosso projeto. E aqui vem as chaves, as configurações para a gente usar lá no React. Tá ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui. Vou copiar essa chave aqui. Pessoal, muito importante, criem, tá, pessoal? Porque assim que terminar a aula, eu vou excluir esse projeto. Terminou a aula, eu vou excluir esse projeto aqui. Não vai ter, não adianta. Então, por isso que você tem que copiar. Isso aqui é chave minha. Vocês têm que fazer, criar o de vocês, tá ok? Então, feito isso, vamos para o nosso projeto aqui. Então, aonde que eu vou botar aquelas configurações do Firebase? Vou colocar dentro da minha pasta Firebase e dentro do arquivo index. Ctrl V. Aqui está as configurações. Eu vou limpar esses comentários aqui. Opa. Vou limpar esses comentários todos aqui. Vocês podem fazer também, ou podem deixar, não vai mudar em nada. Eu limpo esses comentários aqui para vocês saberem
o que vocês têm que fazer, tá? Então, cada um segue ali a sua consciência. Eu gosto de comentar tudo, mas eu, nesse caso aqui, prefiro deixar um pouquinho mais limpo, tá? Então, aqui a gente criou a pasta Firebase, podia ter criado, se eu tivesse em um projeto mesmo, eu iria criar uma pasta config, dentro dela eu iria criar uma pasta Firebase, e aí dentro eu iria criar o meu arquivo index, tá? Como aqui é só para aula, eu resolvi fazer direto aqui a pasta Firebase e cortei caminho. Mas se eu estivesse dentro de um projeto, com certeza eu iria colocar dentro uma pasta config. Tá ok, pessoal? Fica aí a dica e o alerta, tá? Então procurem estruturar sempre os projetos de vocês de maneira correta, tá, pessoal? Que fique fácil, que qualquer um possa depois dar manutenção no código de vocês, tá? Então aqui a gente traz aqui o initialize, né, que a gente vai usar. Esse Analytics aqui eu não vou usar agora, então eu vou comentar ele, tá, pessoal? Eu vou comentar ele. Para quem não sabe como comentar aí no nosso maravilhoso VS Studio aí, é só dar um Ctrl aí e ponto e vírgula que ele vai comentar, tá? Mas eu vou ter que trazer algumas outras importações aqui, tá, pessoal? Mas antes de tudo, eu estava esquecendo de uma coisa muito importante. Vocês têm que fazer... vocês têm que instalar o Firebase, né? Vocês têm que instalar o Firebase. No tutorial passado, eu fiz usando a versão anterior. A versão anterior, que é a versão que eu mais gosto de trabalhar. Nesse tutorial, eu resolvi fazer com a versão atual do Firebase, tá? Só para mostrar as duas formas. Já vai ficar um spoiler aí, os próximos tutoriais eu vou voltar para nossa trinca que a gente tanto ama, o HTML, CSS e o JavaScript, né? Mais propriamente dito, eu vou usar o jQuery. Eu vou criar uma página web, uma home profissional, tá? Então eu vou dividir em alguns tutoriais, em alguns vídeos esse tutorial, vou criar uma playlist e vou dividir em alguns vídeos. Então, com HTML, CSS e o JavaScript, tá? Eu vou fazer essa playlist. E depois dessa playlist, eu vou criar uma outra playlist onde a gente vai criar um projeto, um sistema, usando o React.js e o Firebase, tá? Eu poderia usar o MongoDB, poderia usar Postgres ou outro banco, mas eu vou usar o Firebase para nós continuar nessa pegada, tá ok? Então eu vou voltar para nossa trinca adorável, também para ajudar pessoas que estão querendo entrar na área, pessoas novos devs ou entusiastas ou pessoas que estejam precisando. Eu vou criar essa nossa página, né, com um projeto estruturado como um projeto profissional. E aí, pós essa playlist, eu vou criar uma outra playlist, criando um sistema simples, mas que vai dar bastante ênfase no assunto de Firebase e React, tá ok? E aí sim eu vou usar a versão anterior, que é a versão que eu gosto mais. Tá ok, pessoal? Então, nesse tutorial, eu estou ensinando como usar a versão nova do Firebase, tá? Então, para isso, eu vou ter que fazer algumas coisas. Eu vou trazer aqui, eu vou importar aqui, aliás, desculpa, pessoal, antes de tudo, vocês instalem npm install, vocês podem ir no terminal, né? Vocês podem ir no terminal de vocês, e dar um npm aí, um npm install Firebase, tá? Se eu não estou enganado, o Firebase, inclusive, ele já dá aí o Firebase ele já dá uma dica aqui, ó, npm install Firebase, é só copiar e colar lá, tá? No terminal, pode copiar direto aqui. No meu caso aqui eu já instalei, então eu não vou precisar instalar de novo, então vocês instalem npm install Firebase, tá? Para poder continuar os próximos passos, tá? Eu vou startar o projeto aqui que eu não startei ainda, npm start, para o nosso projeto começar a rodar. Então, vai o nosso projeto rodar aqui, vai abrir ali. Enquanto isso, então, pessoal, a gente faz não esqueçam de instalar o Firebase. Já estava esquecendo do Firebase, né? Aí não tem jeito. Então, no meu caso, já está instalado, tá? Está instalado já o Firebase.
Firebase. Vai aparecer algumas outras aqui, pessoal, mas é porque esse projeto que eu estou reaproveitando de outras aulas, tá? Então vai aparecer outras aqui, mas o que interessa para nós é essa extensão aqui, Firebase, tá ok? Então, feito isso, feito essas recomendações aí, vamos fazer as nossas importações. Então, vamos ver aqui, vamos continuar os nossos imports aqui. Vamos importar o Firebase barra, vamos pegar aqui o Firestore. Firestore. Cadê? Se bem que a gente acho que não vai nem usar o Firestore, né? Porque o Firestore é para quando a gente tem já um banco. Acho que a gente não vai nem chegar a usar o Firestore. Exatamente. A gente não vai usar o Firestore porque a gente não vai chegar a instalar, não vai chegar a criar o banco do Firestore, tá? Então a gente vai fazer só a parte de autenticação. Então já abriu aqui nossa aplicação, tá abrindo, tá? Então a gente vai fazer só a parte de autenticação, então eu não preciso do Firestore, tá? São níveis diferentes, tá, pessoal? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. São níveis diferentes. Eu vou dar um continuar aqui, você pode dar um continuar depois que fizer essa... Pode dar um continuar. Então a gente vai criar agora a autenticação. E o Firestore seria esse aqui que a gente teria que criar, para a gente colocar os nossos dados, digamos, de produto, de usuário, se quisesse botar o nome ou algo do tipo. No caso aqui a gente vai criar só a autenticação, tá? Então seria aquele usuário e senha lá para fazer o login em algum sistema, tá? Então voltamos aqui, o projeto tá rodando já, só que tá vazio, tá? Porque não tem nada lá, no nosso projeto não tem nada. Feito isso, a gente fez aqui a importação, então esse sim a gente vai usar, porque a gente vai criar a autenticação, então esse a gente vai usar, a gente precisa estar com ele aqui, tá? Então aqui a gente criou a chave e tudo mais, fez o que tinha que fazer. Agora aqui na parte de baixo a gente vai continuar aqui com ele, né? Com esse initialize, né? A gente precisa dele e a gente vai fazer algumas coisas. Já tenho pronto aqui, então a gente vai fazer algumas coisas aqui, tá? Então a gente vai, esse aqui como a gente já tirou lá, ele vai estar dando erro porque ele não existe mais. Então aqui a gente vai fazer o que? A gente vai criar uma const chamada db, né? E vai, aliás, esse do db a gente não precisa mais também, porque a gente não vai chegar a usar. Se eu tivesse colocado o Firestore, o Firestore, aí a gente ia precisar dele. Aqui a gente, nesse caso, a gente não vai chegar a usar, né, ele. Aqui o nome tá, eu vou mudar o nome, tá? Vou botar, eu gosto de dar nomes aí, de renomear, então eu botei aqui, podia botar app aqui, eu botei Firebase aqui, tá, pessoal? Então só pra, eu gosto de renomear as coisas e deixar no meu ponto que eu vou entender depois e que outras pessoas vão também entender, tá? Então aqui a pessoa sabe que é um Firebase app. Então feito isso aqui, a gente vai ter que agora fazer o que? A gente vai ter que exportar isso aí. Export, e a forma que a gente vai exportar é essa, a gente vai exportar o nosso out aqui. Se tivesse mais, por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui, tá, pessoal? A gente tiver lá o nosso Firestore, tá? Vou até botar aqui. Não, a gente não vai usar esse aqui, tá, pessoal? Porque o nosso projeto não vai chegar até lá. Mas se eu tivesse ali, eu ia ter que ter aqui embaixo uma const também. Lembra que a gente fez ali a const db ali? Eu tô pegando aqui, tá, pessoal? Porque eu tenho as minhas anotações já também, para facilitar e não deixar o vídeo muito longo. Eu não gosto de tutoriais muito longos. Inclusive, os tutoriais que eu vou criar aí, eles vão ser sempre tentar fazer um tutorial um pouco menor, tá? Então, e aqui, a gente teria que botar aqui, por exemplo, exportar o db também, tá? Então, a gente exportaria ele também. Então, tudo que a gente for usar, a gente tem que exportar. Essa é uma das coisas que eu não gosto nessa nova versão. Então, tudo que tem que fazer, tem que exportar aqui. Lá na versão antiga, eu só exporto um default e vai embora. Lá eu só vou chamando.
Aqui não, eu tenho que fazer e depois lá na hora de usar eu tenho que ficar importando e chamando um por um. Às vezes é um monte ali, eu tenho que estar chamando um por um aqui, o import dele para depois usar aqui. Então é por isso que eu gosto da versão anterior. Eu acho mais prática de usar, tá? Mas nada contra, tem gente que gosta dessa versão e não gosta da outra, ou amou a nova atualização. Cada um, né, tem o seu jeito de trabalhar. Todas as maneiras estão certas e todo mundo tem o direito de gostar ou não gostar, tá? Então, essa parte aqui tá pronta, pessoal. A configuração tá pronta. Feita a configuração aqui do Firebase, nosso arquivo Firebase, ele vai ficar assim. Lembrem-se, pessoal, isso aqui não é de vocês, é meu. Então, assim que terminar o vídeo, assim que terminar o tutorial, eu vou excluir, tá ok? Feito isso, então nós terminamos aqui a parte de configuração do nosso Firebase, tá? Então agora vamos lá no nosso amigo aqui, vamos criar a autenticação dele aqui. Criamos a autenticação, então vamos começar aqui, né? Então vamos começar. Ele vai nos dar algumas opções de formas de autenticação, então e-mail e senha, que é a que eu gosto de usar, autenticar pelo Google, com o Facebook, Play Games, smartphone. Aqui a gente pode criar algumas coisas personalizadas também, então pela Microsoft, então tem várias opções, pelo GitHub. Eu vou usar aqui no nosso tutorial, a que eu mais uso, que é por e-mail e senha. Eu acho que é mais seguro também. E aí a gente pode criar uma recuperação de senha aí mais prática também, com e-mail automático. É muito bacana, tá? Então a gente clicou lá no e-mail e senha, aceita, ativa e ativa aqui e dá um salvar. Automaticamente ele está criado, ó, tudo certo. Então a gente vem para a parte usuário, não tem nenhum usuário. Ó. Eu posso criar o usuário por aqui, ou posso criar uma aplicação para criar esses usuários. Então eu vou fazer os dois. Eu vou criar um usuário por aqui. A gente sempre cria um usuário. Eu aconselho sempre a criar um usuário para ir testando depois a aplicação, se for fazer o formulário de login antes de fazer o de cadastro de usuário. Né? No nosso caso, vamos fazer um de cadastro de usuário, mas se fosse fazer um formulário de login, aí teria que já ter o usuário aqui. Então vou botar aqui teste.com e ele tem que ter formato de e-mail, tá, pessoal? Senão ele não vai deixar. Vamos botar assim aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e adicionar o usuário. Então o nosso primeiro usuário está criado de forma manual aqui no Firebase, tá? Agora a gente vai criar um formulário para fazer essa criação desse usuário via React, tá? Via aplicação aqui, tá ok? Então, feito isso aqui, vamos para a nossa aplicação. Agora tudo é aqui no React, tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou para o app. Se fosse um projeto, eu teria que criar uma pasta aqui chamada Pages ou Views, né? E aí dentro dessa pasta criar ali uma outra pasta, cadastro de usuário, e aí dentro dela criar os arquivos, tá? Mas como aqui é aula, eu estou fazendo direto no app aqui mesmo, tá ok, pessoal? Então o nosso app aqui está vazio, porque eu resolvi limpar tudo, deixar tudo limpo aí para não ficar perdendo tempo, tá? Então aqui a gente vai começar com algumas importações aí já, tá? Então eu vou botar aqui o import. Aqui eu vou botar, eu tenho os atalhos aí, mr import. Vamos, React, já vou importar aqui um camaradinho que a gente vai com certeza usar, chamado useState. Cadê? useState. Esse camaradinho aí é impossível trabalhar em React sem precisar dele. Então, feita essa importação aí, eu vou importar agora do nosso Firebase lá, né? Vamos fazer aqui o import aqui. Vou deixar aqui, vou trazer primeiro ele para depois eu
trazer, importar certinho, já me dá o que eu quero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar uma casa aqui, tá aqui a nossa pasta, Firebase, tá pronto. E dentro dela não preciso botar o index, porque né, ele já reconhece como index, como padrão, né? Então não precisa fazer isso. E aqui dentro a gente vai importar o que? A gente vai importar o que a gente exportou lá. O que foi que a gente exportou lá no nosso Firebase, na nossa configuração? O DB e o Alt. Então é o que a gente vai usar aqui. Então a gente vai usar o nosso banco, né? Que a gente não vai chegar a usar, né? Só vou importar para título de conhecimento e o que a gente vai usar que é o Alt. Feitas essas importações, né? A parte do import do Firebase ali, a gente já consegue andar aí mais um pouco. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou importar direto do Firebase. Deixa eu chamar aqui o Firebase. Firebase. Opa, assim não vai, né? Firebase. Não esqueçam, tá, pessoal, das aspas ali. Isso acontece muito, tá? E vamos aqui, ó. Tá aqui ela, nosso Alt de autenticação, tá, pessoal? Então a gente importa ali direto. Então as importações ali para o Firebase, porque a gente vai usar esse Alt ali. Então cada coisa que a gente tiver que importar, a gente vai ter que cada coisa que a gente for usar ali, a gente vai ter que importar nessa versão nova, tá? Lá na outra versão lá eu só chamo ali o meu Firebase e ele taca pau ali, só vou dando um ponto e ele vai chamando as coisas para mim. Mas vamos embora. Vamos importar aqui também, já vou fazer todos os importes agora, tá, pessoal? Já vou fazer todos os importes que eu me lembro, tá? Que eu me lembro de usar. Já vou importar o nosso CSS aqui. Nosso CSS está como app só que, né, pessoal, app import barra app.css, senão não vai dar certo. Eu vou criar nossa função aqui. Vai ter mais alguns imports, mas eu não vou, conforme vai fazendo, eu vou lembrando dos imports aí, tá? Então vamos fazer aqui nossa function aqui. Eu não precisava ter apagado a função app, né? Mas já que apaguei, vamos refazer aí. Então ela vai ter um return. Vou pôr assim que já termina com esse erro. Vou botar um H1 aqui. Teste, só para nós ver como é que tá. Ó, tem algum erro aqui, vamos ver o que ele está nos dando de erro aqui. Ah, claro, a gente não fez o export, né? Export, default, app. Opa, export. Vamos lá então. Teste, tá pronto, tá funcionando. Então a gente tem que se ligar, né, pessoal, que pequenas coisinhas muitas vezes dão uma dor de cabeça quando a gente está iniciando, que olha, sem tamanho. Então, feito essa nossa caminhada aqui, vamos continuar então o nosso projeto. Eu já tenho algumas coisas aqui, tá, pessoal? Eu vou agilizando para nós ganhar tempo no vídeo aí, tá? Para não ficar demorando com coisas simples, tá? Então aqui já tenho aqui criado as minhas consts aqui. Eu já vou colocar aqui, a gente vai precisar desse use state aí. Então já está aqui. Então você vai criar aí uma constante aí com e-mail e 7 e-mail, senha e 7 senha, que você vai precisar dele, né, para armazenar o que vai ser colocado no input. Então você vai colocar no input aqui e vai ter que armazenar aqui para daí
fazer o tratamento lá, né, e mandar para o nosso Firebase. Então eu criei aqui, é mais para deixar mais bonitinho, né, mais padrãozinho aqui, eu criei uma outra const aqui, que botei MSG, 7 MSG, tá, de mensagem. Ele vai nos dar uma mensagem de que foi ou não foi os nossos dados para lá, pro Firebase, tá? Então, feito isso aí, eu vou começar aqui já com a nossa div aqui. Já tenho ela aqui também pronta aqui. Eu vou começar com a nossa div aqui. Então, pessoal, eu estou tentando agilizar ao máximo, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Então, feitas essas nossas considerações aqui, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu vou dar uma explicada, tá? Então eu botei um H1 aqui, a aula de conexão com Firebase, criei o formulário, botei uma classe aqui para ele, para nós dar uma estilizada, criei um input, tá? Então, criei um input, eu vou dar aqui um enter para ficar mais visível para vocês. Criei um input. Já digo que cada coisa que eu criei aqui, só para ter um efeito visual mais aprimorado para vocês aí. Então, o que eu fiz aqui? Criei o primeiro input, criei um onChange aqui, dei um onChange para esse input aqui, tá? Esse 7,5 aqui dá para nós subir para cima aqui. Aliás, vamos descer esse aqui. Então, vou deixar até separado ele aqui, tá? Então aqui, tudo que a gente colocar aqui, tudo que a gente escrever nesse input, ele vai armazenar nessa variável aqui, nessa const aqui, ó. Então ele vai armazenar aqui. Tudo que a gente colocar aqui, ele vai armazenar ali, tá? E dei um value aqui para ele receber o valor, né, que tá vindo lá. O tipo do input eu botei como tipo de e-mail, tá? Pode botar texto, mas eu já boto já direto o tipo do input, já dou sua verdadeira função. Aqui eu dei um class name para ele, né? Dando para estilizar, e aí botei um placeholder para ele aparecer lá dizendo para nós o que é que aquele campo vai receber. Então vou fazer bem rapidinho aqui no outro aqui, que é a mesma coisa, tá, pessoal? Só que ele vai pro senha. Então tudo que ele receber aqui, ele vai para senha, tá? Esse aqui eu vou tirar daqui por enquanto. Essa função ainda não foi criada. Então, eu vou, para vocês terem uma noção, eu vou colocar aqui no H1 aqui, ó. Eu vou colocar email, vou colocar o e-mail e vou colocar senha, para vocês terem uma noção. Então, tudo que a gente escrever ali, ele vai... Tá aqui o nosso campo, tudo que a gente escrever ali, ó, ele armazena lá. E aí eu posso mandar aquela constante para qualquer lugar. Nosso botão não está funcionando ainda, né? Então, tudo que eu escrever ali, então tá com nossos placeholder tudo certinho. Tá ok, pessoal? Então tá feito aqui, vamos tirar daqui para não ficar escrevendo lá. Então eu dei uma explicada aqui por cima aqui para vocês. E aqui, pessoal, é a nossa mensagem de sucesso e a mensagem de erro. Então, se deu sucesso, ele vai receber essa mensagem. A gente vai criar lá, ele vai mandar essa mensagem. Se deu erro, ele vai mandar essa mensagem. Então, deu certo, ele vai mandar aqui para essa mensagem aqui, ele vai pegar os 7 mensagens, vai atualizar esse estado aqui, e ele vai dizer, foi sucesso, sucesso, foi erro. Entenderam, pessoal, como é que funciona? Então, ele vai armazenar na função lá que eu vou criar, ele vai armazenar aqui, e a sucesso ou erro. E aí ele nos mostra a mensagem que tiver. Então eu estou fazendo uma pergunta aqui para ele.
Mensagem é igual a sucesso? Se for verdadeiro, bota essa mensagem. Mensagem é igual a erro? Se for verdadeiro, bota essa mensagem. Não é um se não, tá, pessoal? Se for verdadeiro, mostra. Se não tiver nada, não mostra nada. Tá ok? Tanto que ele não está nos mostrando nada aqui. Tá? Só vai nos mostrar quando tiver alguma coisa armazenada nessa variável de mensagem. Então, explicado aí, tá? Vamos para a nossa função, então. Então, vamos para a nossa função aí, pessoal. Como a gente chamou lá, né? Esse assim, que a gente poder usar aqui. Então, vamos usar aqui. Assim, function. Criar aqui chamada cadastrar. Essa função está armada aí. Vamos aqui. Chamar aqui esse create aqui que a gente importou aqui. Podemos chamar ela aqui mesmo. Create user with email and password. Então, para criar o usuário com e-mail e senha. Então, essa é a nossa, é o que a gente está importando, está usando aqui. A gente importou e vai usar aqui. Então, a gente vai chamar o que? Vai chamar nosso out. A gente vai ter que passar alguns parâmetros ali, tá? Então, o out, o e-mail, onde vai estar armazenado o nosso e-mail e aonde vai estar armazenada a nossa senha. Seria lá a nossa const lá de e-mail e senha, tá? Então, o que ele está fazendo aqui? Está dizendo assim, ó, a função está dizendo assim, ó, a função cadastrada está dizendo assim, ó, crie um usuário com e-mail e senha. Aí está passando aqui, né, o caminho lá, né, o e-mail, a variável e-mail e a senha, tá? Então, feito isso, deu tudo certo, né? Então vamos botar um den aqui, se der tudo certo, caminho feliz aí, né? Deu tudo certo. Vamos botar aqui uma resposta aqui, vou botar resposta mesmo, tá? Resposta. Vamos dar aqui para ela aqui. Deu tudo certo, fez tudo certo, set. Vamos lá, lembra do nosso set mensagem? A gente tem que passar algum estado para ela, né? Se deu tudo certo, a gente passa para ela uma mensagem de sucesso. É isso que a gente está pedindo lá, né? É isso aí. Para não dar erro, vamos fazer aqui, né, certinho. Então, deu tudo certo, faça essa mensagem, atualiza o estado lá do set mensagem, lá do nossa constante mensagem e como sucesso, né? Então, vamos continuar aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Então, vou botar mais um den aqui. Eu tô fazendo bem separadinho, tá, pessoal? Para ficar bem didático assim. Vou criar aqui uma função anônima aqui. Nessa função anônima a gente vai fazer o que agora? Pegar o set email, né, o nosso set e-mail, e vamos limpá-lo. Eu poderia fazer lá em cima? Poderia fazer lá em cima, mas eu quero fazer bem separadinho, para vocês verem também que dá para a gente usar mais do que um den. Então não é necessariamente usar um, não precisa usar só um e carregar, entendeu? A gente pode usar mais do que um. Então, por isso que eu estou fazendo isso aqui. E o nosso set senha também, vamos limpar ele também, né? Então, vamos deixar ele vazio. Então, o que a gente vai fazer? Deu tudo certo, ó, deu tudo certo. Mensagem de sucesso, vai atualizar o estado de mensagem de sucesso. Deu tudo certo, vamos limpar o campo. Vamos deixar os campos limpos para a gente cadastrar o próximo usuário, né? Para não precisar fazer essa limpeza manualmente. Então, agora vamos pensar no pior cenário, né? Deu tudo errado, deu algum problema, algum erro, cat, né? Então, vamos aqui, vamos botar aqui um erro. Deu erro, o nosso set mensagem ali, né? Set mensagem vai voltar com a nossa mensagem de erro, né?
Eu poderia colocar aqui ainda console log, console log ou console error, né? E o erro, né? Que tá voltando lá. Posso fazer isso aqui também, tá? Então, feito isso, pessoal, teoricamente a nossa função está tudo ok. E aí, pessoal, falta a gente chamar a nossa função, né? Essa função cadastrar aí. Falta a gente chamar então aqui, né? Então aqui vamos criar aqui um clique aqui, né? Vamos pôr aqui um clique no nosso button e vamos chamar a nossa função, né? Vamos dar vida à nossa função. Vamos dar uma estilizada aqui, né? Deixar ele mais bonitinho aqui. Eu tô aqui com o CSS já para deixar ele mais estilizadinho. Então eu vou compartilhar com vocês aí, porque o foco desse vídeo não é o CSS, né? Então eu vou compartilhar com vocês aqui esse CSS aqui. Então tá aqui o nosso utilizando a nossa classe app, o form, os inputs, o button. Aqui eu vou colocar aqui um cursor pointer. Então pode parar o vídeo se quiser, para o vídeo e faz essa estilização, tá? Então eu botei aqui bem aleatório só para deixar ela um pouquinho mais bonitinha, tá, pessoal? Então ficou assim o nosso formulário, já deu uma outra cara, né? E agora vamos fazer o teste, né? Vamos lá para o nosso console log, vamos atualizar aqui para ver se não tem nada, para ter certeza. Ó, só temos então aquele usuário que a gente criou aqui, tá? Então agora a gente vai fazer o que? Vamos criar aqui. Qual foi o nome daquele que a gente criou? Teste, né? Então vamos criar aqui um teste2 @email.com. Vou botar a senha aqui, né? A senha não tem problema, vou botar as mesmas senhas. Vamos ver qual mensagem que vai aparecer para nós aqui. Olha a nossa mensagem. Você cadastrou com sucesso. Ou seja, teoricamente deu tudo certo. Ó. A nossa mensagem está dizendo que deu tudo certo. Então vamos ver aqui. Então vamos dar um refresh. Olha aqui, pessoal. Cadastrado o nosso usuário com sucesso. Então a gente já está cadastrando no Firebase. A gente está autenticando, já cadastrando o usuário para autenticação no Firebase. A partir daqui a gente pode criar uma tela de login e usar esses usuários aqui. A pessoa só vai conseguir ter acesso à sua aplicação se passar, se for aprovado por aqui. E a partir disso vem inúmeras outras coisas. Podemos criar uma tela para mandar recuperação de senha, que vai direto para o seu e-mail. Enfim, o Firebase ele é maravilhoso. Eu adoro essas duas ferramentas. Trabalhando juntas, então, ficam perfeitas. Vamos cadastrar mais um aqui, só para ter certeza. Vamos cadastrar aqui Maria @teste.com. Vamos botar aqui, vamos cadastrar aqui. Vamos fazer o inverso agora, senhas aqui. Tal. Cadastrou com sucesso, porque não veio a mensagem de erro, né? Então cadastrou com sucesso. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó, Maria. Então, pessoal, tá tudo certinho, tudo funcionando. O nosso código do Firebase tá funcionando. A função propriamente dito é só essa aqui, além da configuração, claro, né, e dos imports que a gente tem que fazer. Então, esse é o tutorial que eu queria passar para vocês hoje. Não esqueçam, pessoal, que esse canal só vai crescer se vocês se inscreverem, se vocês curtirem, se vocês indicarem para colegas, para amigos. Então acompanhe o nosso canal aí. A gente está fazendo uma força danada para tentar ajudar todo mundo, tentar ajudar e balancear os assuntos. A partir da semana que vem eu vou fazer aí uma página web usando a nossa trinca maravilhosa, né, o HTML, o CSS e o JavaScript. Pós essa playlist que eu vou fazer de alguns vídeos, para não deixar também vídeos muito longos, eu vou fazer uma playlist criando um sistema com o Firebase. Então, aos pouquinhos a gente vai criando, vai aparecendo assuntos novos. Eu vou lembrando de coisas que eu sofri para aprender, que não encontrava, ou coisas que me deram dor de cabeça, e vou tentando trazer aos poucos, intercalando com essas nossas playlists. Então, pessoal,
se inscreve, curte, deixe seu comentário. Isso só vai ajudar o nosso canal a crescer, tá ok? Então é isso aí. Por hoje é só. A semana que vem eu volto aí com a nossa playlist de uma página web, tá ok? Valeu, fiquem com Deus.